O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o episódio deste evangelho continua sendo, no livro do evangelista Marcos, uma sequência de curas, em que nosso Senhor Jesus, ele curou o homem que, surdo por não ouvir, falava mal, curou a filha da mulher cananeia que estava endemoniada. E ontem, na liturgia, lembrava aos discípulos que estavam retrocedendo na graça, que havia esquecido o milagre da multiplicação dos pães em Betsaida, aonde nosso Senhor Jesus está. Foi onde aconteceu o primeiro milagre da multiplicação dos pães, ou seja, a Eucaristia, e Jesus lembra a eles: "Meus amigos, vocês não lembram quando eu peguei 5 pães e distribuí para 5.000 pessoas? Quando eu peguei 7 pães e distribuí para 4.000 pessoas, quantos cestos sobraram?" Aí um vai lembrar 12, o outro 7. Nosso Senhor Jesus estava levando os seus discípulos a aprender a meditar, ou seja, eu preciso, no fim do meu dia, lembrar o que eu fiz quando eu acordei. E vou lembrar de novo tudo e vou fazer o meu exame de consciência cotidianamente. E lembrando do Evangelho, lembrando a palavra de Deus, eu vou oferecer o que há de melhor do meu dia. Não posso deixar para rezar o texto, para rezar as orações à noite, cochilando, dando o pior de mim para Deus, mas dar o melhor. E hoje Jesus, então, a ele é trazido um homem. Só que o que aconteceu com esse homem é uma pergunta. O que aconteceu com esse homem que não aconteceu conosco? Se Jesus pegou ele pela mão, naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram esse homem, né? E aí Jesus, como ele era cego, né? Vamos levar esse homem para ele não tropeçar. Ou seja, o que aconteceu com este homem que não aconteceu conosco, né? Jesus pegou pela mão. A leitura espiritual deste evangelho é que o que antecede é uma advertência de Jesus. Se em Tiro e Sidônia
tivesse acontecido estes milagres que aconteceram aqui, que foi a multiplicação dos pães, muitos teriam se convertido. E a gente sabe que Tiro e Sidônia fica assim, tem o mar Mediterrâneo, né? Eu nunca fui lá, mas eu sei, porque a gente tem um mapa. Aí tem uma faixa de água marítima, que é o mar Mediterrâneo, que hoje o pessoal usa, né, para turismo, exóticos ali. E é o que hoje a gente chama de Líbano. Então tem um monte Líbano que de lá, das geleiras, então desce a nascente dos rios, né, que abastece o Oriente Médio, no caso era a Terra Santa. Então o Rio Jordão era abastecido por este monte Líbano, né, que fica lá em cima. E Tiro e Sidônia fica lá, então, distante da Judéia, da Samaria, de Jerusalém, muito, muito, muito distante. Só que a fama de Jesus chegou lá. E ele não podia ir para lá, porque se ele fosse para lá, como Galileu, ele perderia, porque os judeus eles são muito, posso dizer assim, essa questão do puro e do impuro é muito forte. Então Jesus ele não podia correr a notícia que ele foi para terras distantes, porque ia terra dos pagãos. Então é como se ele passasse na costa e atravessasse voltando, né? E nessa ida ele se encontrou com quem? Com a mulher que estava com a filha endemoniada, que era a Cananeia. E ele volta, né? Então Jesus passou um pouco por lá e sua fama chegou muito longe. Só que tudo isso que aconteceu com este homem, primeiramente, Jesus colocou saliva, ou seja, da cabeça de Cristo é que vem o Espírito Santo, da cabeça da igreja, que é Cristo, é que vem o Espírito Santo. É por isso que os crismandos, eles são crismados e confirmados pelo apóstolo da igreja, que é o bispo, que usa a mitra para indicar a sua autoridade de interpretar as Sagradas Escrituras, de catequizar, o ordinário geral da diocese. Então ele vem confirmar. Ou seja, o que está mais próximo da cabeça, que é Cristo, é o Santo Padre, o Papa, depois os bispos. E ele vem confirmar os jovens na fé. Então, Nosso Senhor Jesus, ele tira a saliva, a boca fica na cabeça, para dizer que ele está colocando elemento espiritual na vida dos doentes, enfermos. E, infelizmente, Betsaida era uma cidade que estava retrocedendo e tinha muitos vícios. Então, por isso que Nosso Senhor Jesus exorta tanto. E alguma advertência ele vai fazer para Betsaida. Por isso que ele recomenda ao homem que estava cego, que um dia já enxergou, porque ele fez um comparativo, né? O homem são como árvores, que não entrasse no povoado, ou seja, que tinha que sair do pecado, tem que sair dos vícios. E esta passagem bíblica representa muito o dom da graça que recebemos no batismo santificante, quando fomos todos santinhos, fomos santos um dia, todos fomos santinhos. O mundo é povoado de santos, né? Quando são batizados. E ao longo dos anos, por grande fatalidade, a mancha do pecado original afasta a alma da virtude, da santidade, e o homem volta a consumir a própria carne. E toda a história das Sagradas Escrituras é uma história da salvação. Salvação de quê e de quem?
do mundo, do demônio e de nós mesmos, da carne. O homem, então, ele começa a ver, significa que a gente recebeu a graça santificante, mas ainda os vícios imperam na alma e é preciso lutar contra eles. E por isso, então, que Jesus mais uma vez toca nos olhos. E agora? Estás vendo? Sim, ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, inclusive a mentalidade. Então, foi curado os seus olhos e a sua mentalidade, a cura completa. É como se nós andássemos estúpidos na vida e quebrando a cara nas coisas. De repente, a gente começa a rezar mais, a se aproximar mais de Jesus, a meditar mais, a mudar os hábitos da vida cotidiana e começamos a ficamos sarados, né? Tudo se ordena, a saúde, a vida de estudo, a nossa percepção da graça santificante, a sede de querer estar mais unido à fonte que é Jesus, a piedade, a oração em si com o nosso Senhor, a nossa alma ela fica atraída de maneira sobrenatural, claro que aconteceu. Então nós vamos começando então a desejar mais a devoção, a vida devota. Então não adianta a gente ter uma devoção à Santíssima Virgem, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, sendo falsa, né? Não adianta ser um cristão e viver a vida de cada dia sem uma verdadeira conversão. Então, o que Jesus quer deste homem, quando diz não volte para o povoado, é tudo ou nada. É tudo ou nada. E vivemos nesse tempo, do tudo ou nada. Ou seremos exímios cristãos, e aí o modelo de cristão é aquele que busca estudar toda a história da igreja, o catecismo, os livros piedosos, o que é a história da humanidade se não a história da igreja, a história dos papas até o século XIII, dos santos padres. Tudo foi edificado, a educação, os hospitais, até ali no século XIII, pela igreja. Depois, com a cobiça do poder e com o nascimento do Império Francês, os homens começaram a desejar a igreja somente na sua intelectualidade. Então, aí veio a Reforma Protestante, onde todos fizeram o L de Lutero, e aí o desmantelo acabou, começou, né? Lutero desistiu, ele simplesmente desistiu da Igreja Católica e foi um instrumento para implodir a Igreja. E então os franceses ficaram apenas seduzidos pelo conhecimento da filosofia, que muitos destes materiais foram reescritos pelos copistas monges, que preservaram esse material como bons católicos, né? Então, a busca da sabedoria, a cristificação da sabedoria grega por meio de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho levou a igreja a estudar esses textos clássicos e a meditar e a organizar as Sagradas Escrituras para que pudéssemos rezar a missa. Então, a Bíblia Católica ela foi escrita por gerações e gerações antes, né, de Cristo,
por meio da formação do povo de Deus, e organizada com a chave católica, o cânon das leituras bíblicas. Ela nasceu por meio de 70 sábios que traduziram, e essa primeira tradução grega chama-se Septuaginta, e depois o São Jerônimo, ele traduziu do grego para o latim, que é a Vulgata. E esta Bíblia da Vulgata, nós temos uma tradução dela bem baratinha, menos de R$100, do padre Matos Soares, uma Bíblia muito boa, e contendo todo o cânon católico, como tantas outras traduções que nós temos hoje também de estudo. A Bíblia de Jerusalém, do Peregrino, enfim, são Bíblias mais sérias que trazem uma documentação de mapas, de citações, e isso tudo é muito bom. E então temos um grande tesouro católico, né, que foi, depois do Renascimento francês, jogado no lixo. E temos os papas. O Papa Nicolau V, que soube dialogar com essa estrutura dos franceses. E foi uma brigaiada grande. E leva papa, e deixa papa, e tira papa, e bota papa, e vai para Roma, e vai para a França, e vai para a Itália. E ficou nessa confusão, né? Até que, graças a Deus, nós tivemos o retorno da sede em Roma, né? Com o Papa Sisto. E esses papas a gente fala na oração eucarística, né? Que nós rezamos por eles. E por isso que a Capela Sistina, né? Que estava justamente toda essa influência francesa, né? Michelangelo, né? Foi o que pintou. Quem foi para Roma aqui? Quem quer ir? Então, se você chegar lá, vai ter uma igreja muito grande, que é de São Pedro, que infelizmente traduz uma certa ilusão, que a igreja ela é rica, né? Mas é aquilo que ela tem, um patrimônio de aproximadamente 50 milhões em prédios, né? Que é o Estado do Vaticano. E isto tendo que pagar todos os funcionários, né? E se você tem uma ideia, 50 milhões valeu algumas corridas do Ayrton Senna, né? 50 milhões vale um passe de um jogador de futebol. 50 milhões vale alguns relógios, né, da relojoaria. 50 milhões foi aí um campeonato, né, desses. E tudo isso que é passageiro é o patrimônio do Vaticano, né? Então, amados, a nossa igreja ela é bela, a história da igreja ela é linda, quando a gente consegue ler as suas linhas por meio de fontes seguras, né, da história, e não por fontes viciadas que transformam a Idade Média como sendo a Idade das Trevas. Pelo contrário, a Idade da Luz não foi o Iluminismo, foi o século XIII, com Santo Tomás de Aquino, que aprimorou toda a nossa teologia. Para quê, amados? Para que nós hoje pudéssemos ver este caminho espiritual e restaurar a civilização que hoje está decaída, afundada, com a cabeça para baixo e os pés para cima, em um tonel de lama, de impurezas, de sujeira, e vai caindo, né? E vai afundando cada vez mais, e a asfixia já é muito grande. Então nós não suportamos mais ignorância, nós não conseguimos mais suportar mais indiferenças, mas esse é o caminho da igreja. Então nós que conseguimos enxergar como este homem que foi tocado por Jesus pelos sacramentos, nós também vamos pedir a Jesus a graça de conhecer e amar mais e mais a nossa igreja, porque é nela que se encontra a nossa salvação. E isso está nos 7 sacramentos. Agora, como viver os 7 sacramentos?
nós podemos viver como índios, né? Ou que estão ali no começo da evangelização, ou nós podemos viver como príncipes, né? Grandes príncipes, reis, santos, que lutaram pelo reinado, pela igreja, como São Luís, São Luís Gonzaga, um menino que foi educado na corte, mas que foi educado para ser um bom cristão, né? E conseguiu vencer. E com coragem, e tivemos também papas templários. Os papas, antigamente, eles lutavam pelo império, eles empunhavam a espada. Então, homens guerreiros, né? Então, quando a gente olha para o mundo hoje, onde é que estão os homens guerreiros, né? Os governantes? Uma vergonha, né, para a humanidade. Para cada civilização, a civilização olha para estes homens e só encontra neles ganância pelo poder, pelo ter e pela promoção do prazer, aonde eles armam uma grande arapuca que cai milhões e milhões de pessoas nessas arapucas do prazer, né? Então, amados, vamos lá, vamos desejar nos erguer e olhar uma vez e ver homens como árvores e olhar outra vez e ver homens realmente com nitidez. Eu vejo homens de pé, vivendo em estado de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.